Diz assim a palavra de Deus: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Podeis se sentar glorificando o nome do nosso Senhor Jesus. Essa pequena passagem que está em Romanos, em capítulo 8, a partir do versículo 14, eu queria aqui dar um certo destaque no versículo 18, tá? Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Nós sabemos que nós, como crentes, como cristãos, nós passamos também por aflições, momentos de perturbações, momentos de a gente ficar ali com o pé atrás. Então nós também nós estamos também nesse ponto de chegar a também passar por aflição, porque Deus Ele mesmo vem nos dizer que a gente vai passar por uma aflição, mas Ele foi quem entregou sua vida para tirar essa aflição toda nossa, entregou seu Filho Jesus Cristo. Então assim, às vezes nós paramos para pensar e refletir sobre a nossa vida. Nós paramos ali e ficamos pensando: por que tanto sofrimento em minha vida, se eu sou fiel a Deus? Porque eu passo por tantas
dialogar com Deus, ser grato, praticar o perdão e também orar. Então a oração, eu cito aí com a oração, é o momento também mais importante da gente buscar, da gente crescer, da gente se consagrar, da gente estar ali sempre tentando falar com o nosso Deus. É um momento também de oração. A segunda aflição que o crente ele vai passar em momento de nossas vidas. Nós não estamos isentos de aflição, tá? Que é vencer o pecado todos os dias. Eu acho que é um dos mais complicados em nossas vidas como cristão. É a gente vencer realmente o pecado. Às vezes o pecado bate na porta, cabe a nós atender ou não. A gente deve vencer esse pecado constantemente. Todos os dias nós estamos ali se arriscando a cometer algum erro, porque nós somos seres humanos. A nossa carne era uma carne fraca, então a gente pode acabar cometendo algum tipo de pecado. Mas aí, a Bíblia nos diz que o pecado, ela escraviza. É por isso que é tão difícil vencer realmente esse pecado. Mas Jesus, ele já veio nos libertar dessa escravidão, meus amados. Quando ele se entregou ali naquela cruz do Calvário, ele tirou o meu, tirou o seu, tirou o dele, tirou o pecado de todo mundo. Então quando ele foi ali lá naquela cruz do Calvário, se entregou ali a tua vida, derramou todo o seu sangue, foi para tirar o nosso pecado. Então ali a gente não é mais escravo do pecado. A gente não é mais escravo, porque nosso Deus enviou o teu Filho unigênito para que naquela cruz o meu e o seu pecado ele fosse retirado, que aquela barreira que tinha entre nós e o nosso Deus, ele foi ali, o véu ele foi rasgado, para que a gente não tivesse mais pecado, que a gente pudesse adorar ao nosso Deus, o nosso Deus Altíssimo. Olha o que diz em Romanos 7, versículos 21 e 23. Assim encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem,
eu que estou disputando com alguém, não. A gente deve ter realmente esse crescimento conjunto e juntos para o reino de Deus. A quarta aflição que nós passamos é a gente ter comunhão com o ímpio, ou com as pessoas que são difíceis, as pessoas que ainda não aceitaram, as pessoas que têm um acesso difícil àquela pessoa. A gente deve ter comunhão, a gente deve amar aquela pessoa, tá? Se aquela pessoa está vivendo no mundo das drogas, já está vivendo no mundo da bebedeira, da prostituição, a gente deve amar aquela pessoa, porque Deus, Ele nos amou e tirou os nossos pecados lá atrás. Deus, Ele nos livrou naquele momento que a gente estava passando lá atrás. Nós somos alguma coisa que um ex. Nós somos nas nossas vidas um ex. Uma ex-pessoa que bebeu, uma ex-pessoa que usou drogas. Nós somos uma ex-pessoa que se prostituiu. Nós somos um ex. Raramente aqui tem uma pessoa que não é um ex. Raramente. Mas o que acontece? A quarta aflição é ter comunhão com essas pessoas que estão aí no mundo afora, com essas pessoas que são ímpias. A gente deve ter essa comunhão com essas pessoas, que é amor, que é orar, que é pregar o evangelho para essas pessoas, para que elas um dia venham ser salvas no nome santo de Jesus. A quinta aflição que o crente ele pode passar é saber viver uma vida secular e continuar sendo espiritual. É difícil separar vida secular, uma vida normal que nós temos, o nosso corpo, o nosso trabalho, a nossa escola. É difícil separar de uma vida espiritual. Imagina só, nós trabalhamos manhã e tarde, às vezes até um pouco mais tarde à noite, chegamos em casa cansados, e aí como é que a gente vai buscar nessa vida espiritual? É difícil, mas se a
Ah, Espírito Santo, sabemos, Senhor, que podemos todas as coisas porque o Senhor está conosco. Podemos, Senhor, Pai, suportar. Podemos, Senhor, superar. Podemos, Senhor, aprender em meio a tudo, em circunstâncias traiçoeiras, contrárias, porque nós temos uma promessa. Assim como diz o versículo 14: todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, Senhor, nós não cansamos de dizer que é o Senhor que nos guia, que é o Senhor que nos conduz, que é o Senhor que nos direciona, que é o Senhor que nos vocaciona, que é o Senhor que nos chama para perto com amor de Pai. Estamos, Senhor, essa noite aqui na qualidade, Senhor, de filho, e acreditamos que Tu és o nosso Pai, e não relutamos, Senhor, diante a Tua soberania sobre nós. Acreditamos que nós somos filhos e o Senhor é Pai, e nossos argumentos, Senhor, não são o suficiente para resistir, Senhor, à Tua autoridade, o Teu poder. Então, Senhor, apresentamos a nossa vida, apresentamos o nosso coração, Senhor. Recebe as nossas lágrimas, recebe, Senhor, as nossas orações. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa maldade, do nosso coração pecaminoso. Senhor, arranca, Senhor, de nós todas as dúvidas, Senhor. Senhor, não queremos, Senhor, ser errôneos. Não queremos, Senhor, ser ociosos em Tua vontade, em Tua obra. Espírito Santo, Espírito Santo, sabemos, Senhor, que tudo que passamos ou que podemos passar não se compara, não se iguala, não é digno de ser medido, comparado, calculado com a glória que há de ser manifestada. Pura macheira macai.